Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de estudo, para mais uma oportunidade de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal do YouTube da nossa casa, do Centro Espírita Luz Trindade. Antes de começarmos nosso estudo, vamos deixar que o nosso Mestre Jesus nos envolva com seu amor, com seu carinho, e vamos agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade que estamos tendo de refletir sobre os teus ensinamentos, de estudar o teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, interiorizar o máximo para que sejamos exemplo, através de atitudes, de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que possamos realmente estar melhorando nosso ambiente, onde quer que nós estejamos, seja no lar, no trabalho, no nosso bairro, enfim, tornando o nosso dia melhor e de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Bom, hoje nós vamos refletir, nós vamos explanar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, hoje nós vamos estar lendo essa edição aqui, tá bom? E em algum momento, nós também vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, também por Allan Kardec. Bom, nesse capítulo, Honrai vosso pai e vossa mãe, nós vamos estudar e refletir juntos do item 5 ao item 7, que diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? No item 5, ele começa dizendo: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 20, 21, 31 a 35. E também no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, 46, no versículo 46 a 50. Então, amigos, quando a gente lê essa passagem, dependendo da entonação que a gente faça, do estado de espírito que nós estejamos, é interessante e intrigante, porque realmente passa uma certa estranheza. A gente fica com a sensação de que Jesus fez um certo descaso dos seus familiares, inclusive da sua mãe. Só que quando a gente vem estudar a doutrina espírita, nós temos que ter como fatos duas situações: a imortalidade da alma e a reencarnação. Porque quando nós excluímos esses dois fatos de toda a reflexão que a gente for fazer, muitas coisas ficam mal compreendidas, muitas coisas ficam de difícil entendimento. Então aí é que a gente pergunta: será realmente que Jesus fez descaso dos seus parentes, da sua mãe, principalmente? Bom, antes da gente dar continuidade no item 6, eu queria trazer aqui uma das questões do Livro dos Espíritos, que está na parte 3ª do capítulo 1, é a questão 625, onde Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?
E os espíritos respondem: Jesus. Simples, ponto. Jesus é o espírito é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem. E na nota, Kardec segue dizendo: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava, o Espírito Divino animava Jesus. Então, quando a gente lê qualquer coisa, e de princípio, nós sentimos alguma estranheza, a gente tem que lembrar disso, que o Espírito mais perfeito que passou pela Terra foi Jesus, e o Espírito Divino o animava. Então, meus amigos, nós não podemos esperar nada de diferente da perfeição que venha de Jesus. Nada de diferente da perfeição. E seguindo aqui, no item 6, ele diz o seguinte: singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixam de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. A sua doutrina tem por pedra angular a lei de amor e de caridade. Inclusive, já foi estudado aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse mesmo que a gente estuda agora. Aqui no capítulo 1 vem dizendo: não vim destruir a lei. E no item 1, no Evangelho de Mateus, que está aqui no capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus diz: não pensei que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. E aqui, no capítulo 14 mesmo, no item 1, no capítulo 14, ele diz: sabeis os mandamentos: não cometeis adultério, não matareis, não roubareis, não prestarás falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ou seja, quando a gente volta lá no Decálogo, em Êxodo, também está dizendo a lei que Jesus volta a retransmitir: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o vosso Deus vos dará. É o único mandamento que vem com a promessa de que se você fizer, você ganha alguma coisa. Longo tempo na terra, que era aquela linguagem materialista, mais materialista, porque era o que na época tínhamos condições de entender, de absorver para colocar em prática. Então, realmente, amigos, gera estranheza, mas sabendo do que o Livro dos Espíritos nos diz, que Jesus é o mais perfeito, nós não podemos esperar nada de diferente. E a pedra angular das leis de Jesus é a lei de amor e de caridade, como está dizendo aqui. Seguindo, ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem ou foram mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. É bem mais fácil que essas palavras sejam mal compreendidas por nós, porque nós ainda temos as nossas limitações. Mas Jesus não. Jesus já é perfeito. Entendeu? Então, quando a gente seguir aqui no item 7, nós vamos poder trazer para reflexão aquilo que nós dissemos sobre a reencarnação e a imortalidade da alma, para termos melhor compreensão
desse item que nos gerou uma certa estranheza, mas que vai ser e já está sendo esclarecido por todos nós. No item 7, ele segue dizendo: causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua mãe, Maria. Onde nós podemos acreditar que Jesus faria uma coisa dessa, né? No entanto, no próprio item 5, está dizendo aqui: todo aquele, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade de Deus. E Jesus, naquele momento, ele estava levando a sua palavra, levando o seu evangelho, como estava ali em comunhão com Deus e com aqueles irmãos que estavam ali com ele para aprender. Então, como o capítulo diz, honrai vosso pai e vossa mãe, Jesus, naquele momento, estava honrando o nosso pai maior, fazendo o que é certo, tendo aquela primeira preocupação, que é levar os ensinamentos para aqueles que tanto necessitavam. Então, naquele momento ali, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Então, eles também eram, como foi dito, meu irmão, minha irmã e minha mãe, todos aqueles que estavam ali. Porque naquele momento entendeu Jesus que era a melhor coisa a se fazer, que era a coisa certa. E isso é honrar. Isso é honrar, primeiramente, a Deus. Porque se os parentes que chegavam com eles, no caso, sua mãe e seus irmãos, eles iriam aguardar um momento adequado para que Jesus prosseguisse, porque naquele momento certo era levar a palavra da sua doutrina para aqueles que tanto necessitavam. Não que os seus parentes estivessem errados, mas naquele momento era o certo a se fazer. E você honrar a Deus, você honrar pai e mãe, é você fazer o que é certo e não ser conivente com uma atitude que naquele momento não seja correta. Isso é honrar. Você não pode ser conivente com aquela postura equivocada. Entendeu? E seguindo, a gente vai confirmar isso que foi acabado, isso que foi dito, a gente vai confirmar no decorrer do texto, porque, continuando no item 7, ele diz: pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. O fato, né, aqui, dizendo que os seus irmãos, que Maria chegou com os seus irmãos e que os seus irmãos não lhe davam crédito, quando a gente volta no texto, na tradução, na verdade não é a palavra irmão, necessariamente. Irmão foi uma palavra que veio para a nossa tradução. E a gente tem que entender nesse ponto aqui também que nem sempre, nesse caso, nem sempre não, nesse caso a palavra irmão, ela não afirma que sejam irmãos consanguíneos de Jesus. Porque se a gente parar e traçar uma linha do tempo, a gente vai ver que os escritos da Bíblia, o Velho Testamento para o último livro do Novo Testamento, eles não foram feitos em sequência.
eles tiveram um intervalo de mais de 2.000 anos. Entendeu? Então, esse termo irmão, ele pode ser atribuído de várias formas. Assim como eu, no início, saudei todos vocês como irmão, não quer dizer que nós somos consanguíneos. Se nós chegarmos na nossa casa espírita, ou então entre pessoas queridas, e falar assim, fala, meu irmão, como você está? Quem está de fora vendo pode entender que, nossa, ele é seu irmão, filho dos seus pais, mesmo pai ou mesma mãe? Não necessariamente. Agora você imagina, aqui no Brasil, há 100 anos atrás, os termos que eram pronunciados têm o mesmo significado que hoje? Nem sempre. Não necessariamente, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para a gente poder ter um entendimento, né, melhor de que se realmente eram seus irmãos consanguíneos ou seus parentes que estavam ali e que não lhe davam o devido crédito. E conforme o tempo passa, né, essas interpretações elas vão tomando significados diferentes. E se esses que chegaram para ter com Jesus não lhe davam crédito, então, mais uma vez, só se confirma que Jesus optou realmente pelo melhor, pelo correto, honrando a Deus, fazendo o que ele veio fazer, que era trazer os seus ensinamentos para aqueles que estavam mais necessitados. E seguindo no terceiro parágrafo, quanto à sua mãe, Maria, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos nem dado testemunho deles, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outros sentidos para suas palavras, quase sempre envoltas no véu de forma alegórica. Bom, amigos, quando a gente pensa em Maria, mãe de Jesus, eu tenho certeza que só vem coisa boa na nossa mente. Nós, seres limitados, imperfeitos em processo evolutivo. Imagina de Jesus. Então, eu tenho certeza, como todos nós temos um planejamento reencarnatório, como todos nós não estamos aqui, não caímos de paraquedas na nossa família, não caímos de paraquedas nas pessoas que nos cercam, vocês imaginem se Maria, que veio com a missão de ser a mãe do único Espírito perfeito que passou pela Terra, vocês acham que ela realmente foi escolhida de qualquer jeito? Você acha que ela foi qualquer um espírito que foi escolhido com essa missão de ser a mãe de Jesus? Claro que não. Então, Maria poderia, dentro da sua limitação naquele momento, não ter consciência da missão de Jesus. Até poderia naquele momento. Agora, como diz aqui, ninguém pode duvidar do carinho que ela tinha para com ele, da solicitude maternal. Apesar de ser um espírito já preparado para essa missão, Jesus ainda era mais evoluído, porque no próprio Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58, é dito que antes de Abraão ser, eu sou. Jesus já era perfeito,
Jesus já era Jesus antes da Terra estar formada, porque ele participou de todo o processo de formação do nosso planeta Terra. Então, descaso com a mãe, com a Maria, que esteve com ele até o fim, é coisa que a gente tem que nós temos, é uma situação que nós temos que descartar totalmente. Mas Jesus é mais evoluído do que todos nós. Jesus é o nosso irmão maior. Então, nesse momento, inclusive, Jesus ele aproveitou essa oportunidade para dar esse testemunho de inclusão com aqueles que estavam ali. A gente vai ver isso agora no último parágrafo, quando ele diz: ele, no caso Jesus, nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Foi o que nós dizemos, foi o que nós dissemos no início. Quando a gente tem a reencarnação e a imortalidade da alma como fatos para poder refletir à luz dos ensinamentos de Jesus, tudo fica de forma mais entendível. Porque naquele momento ali, apesar de não serem consanguíneos, Jesus conseguiu trazer todos para uma família universal. Ele conseguiu honrar a Deus, tomando a atitude certa, fazendo o que tinha que ser feito, levando o seu conhecimento. Ele incluiu todos aqueles que estavam ali em comunhão como seus irmãos por estarem fazendo a vontade de Deus, colocando todos numa família universal, sendo filhos de um só Pai. E isso é muito bonito, e isso é muito importante que a gente tenha. Então, se por acaso gerou alguma estranheza, que ela fique esclarecida. E que nós possamos também ter essa consciência de estar honrando a Jesus, estudando, refletindo sobre os seus ensinamentos no nosso dia a dia, nos nossos atos. Onde nós devemos começar? Dentro do nosso seio familiar, seja a nossa família escolhida por laços consanguíneos ou não. Porque a gente sabe que nada acontece por acaso. A gente sabe que o acaso não existe. Deus não tenta a sorte. Deus não erra. Então, nós estamos onde nós temos que estar para que a gente possa evoluir e que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, para que a gente possa amar o nosso próximo mais próximo, aquele que está nesse momento convivendo com a gente, no nosso seio familiar, sendo consanguíneo ou não. Porque uma coisa, nós temos que entender a diferença, né, de termos a função de pai ou de filho, ou termos o papel de pai ou de filho. Emmanuel, no livro Consolador, ele traz uma reflexão quando ele trata dos 10 mandamentos. E quando chega nesse mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, ele diz que, mesmo que os pais não sejam merecedores dentro do nosso entendimento, nós devemos honrá-los porque sem eles nós não estaríamos encarnados. E para que a gente possa evoluir, a gente só precisa nascer. A gente precisa nascer, nós precisamos fazer a nossa parte e ter sempre isso em mente. Honrar as nossas bases, honrar as nossas raízes. Termos consciências que podemos e que devemos ser melhores para que a gente possa deixar o legado para as próximas gerações. Então, para os jovens que estão assistindo, jovens na idade, jovens na alma, que a gente possa realmente honrar pai e mãe, sejam aqueles que tiveram o papel ou a função de pai,
ou de mãe, aquele responsável, aquele professor, aquele mestre, aquela pessoa que te orientou, que ele possa ser honrado por nós através de tudo de bom que eles nos deixaram. Que a gente possa, como exemplo, ter como atitude os bons exemplos que vieram nos trazer. Então, antes da nossa prece final, eu gostaria de deixar um vídeo de um pastor evangélico. Ele conta uma história, né, de uma menina, de um verdadeiro exemplo de como nos mínimos detalhes a gente pode estar honrando os nossos pais e a nossa mãe. E logo após a prece, logo após esse vídeo, nós vamos fazer a nossa prece e de antemão nós já vamos agradecendo essa oportunidade que nós tivemos de estudar aqui, de refletir, e que Jesus possa estar conosco sempre, que a gente possa estar com o nosso pensamento elevado, para que possamos estar sempre conectados com Deus, com Jesus. Segue o vídeo logo após a nossa prece e muito obrigado. Em mim. Fui pregar num congresso de adolescente, apóstolo. Cheguei lá, uma criançada danada, os adolescentes. E fui jantar, que eu ministrava depois do jantar, devia ter uns 500 adolescentes. E eu estou lá, jantando numa mesa, lá, tranquilo. Quando, de repente, o telefone, tem um barulho de telefone, na cozinha, lá do refeitório. De repente, chega uma cozinheira assim no balcão e diz assim: quem é? E falou o nome de uma menina. Aí a menina falou: sou eu. Ela falou: sua mãe está no telefone. Quando falou sua mãe está no telefone, você vê o que os adolescentes fizeram com aquela galera. Criancinha, vai lá atender, a mãezinha está chamando. 500. Eu não falei nada porque eu não me meto com quadrilha, é ou não é verdade? Eu fiquei quieto. Aí a garotinha levantou quietinha, rapaz. Foi lá, atendeu. O pessoal esqueceu. Quando de repente a garotinha sai da cozinha. Saiu. Eu vi a menina saindo com dó. Eu fiquei. Ela falou assim: gente, queria avisar vocês que quem me ligou foi minha mãe. Se me ligar 200 vezes, eu atendo porque está preocupada comigo. Se os teus pais não ligam para você, isso não é problema meu. Eu tive que me conter para não fazer isso, porque a quadrilha ainda estava lá. Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, Senhor, que possamos estar melhores agora do que quando começamos o nosso estudo, que possamos levar essa paz, essa tranquilidade a todos os lugares e a todas as pessoas que tivermos contato. Abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso planeta Terra, abençoe toda a nossa humanidade, que possamos ter sempre a fé de que tudo vai melhorar, de que Jesus está no controle, de que Deus é soberanamente justo e bom e nunca erra. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja, e graças a Deus.